Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje o tema é bem complexo, é bem grave e importante. Em primeiro lugar, eu vou postar aqui as passagens bíblicas que comprovam a existência do purgatório. E também a gente vai analisar sobre a questão do inferno, né? Porque geralmente a gente pensa que vai viver muitos anos, vive de forma errada, deixa a conversão para mais tarde, para amanhã, e esse amanhã nunca chega. E a gente nem sabe se a gente vai ter o amanhã, né? A gente tem que aproveitar o agora. Então, a questão da gravidade, e a gente sabe que milhares de pessoas são mortas diariamente, uma visão que um santo teve sobre o julgamento, né? Em que a maioria das almas foram condenadas ao inferno. Então, hoje é de suma importância para a nossa conversão e como a gente saber evitar de perder as nossas almas. As passagens da Sagrada Escritura que falam do purgatório, algumas, né? E segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se fossem ofertado um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teriam sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Este texto mostra claramente existir um mistério de expiação, o purgatório na vida futura. 3 grandes nomes da igreja explicarão bem melhor essa passagem. Dom Bosco dizia: Judas estava firmemente persuadido da existência do purgatório, onde ficam retidas as almas dos que, embora morram na graça de Deus, devem pagar as dívidas que têm ainda com a sua justiça. Aqui é Judas Macabeu. Continua Dom Bosco: a nós é dado socorrê-las com nossas boas obras. Judas Macabeu, diz o texto sagrado, movido pelo pensamento santo e salutar de que as almas dos mortos, mediante as nossas orações, são aliviadas e libertadas das penas merecidas por seus pecados, fez uma coleta de 12 dracmas de prata, 738 mil reais mais ou menos, e as remeteu a Jerusalém para que fossem oferecidos sacrifícios em sufrágio dos que tinham morrido na guerra. O padre Júlio Maria Lombardi fala: lemos ali que Judas Macabeu oferece um sacrifício pelos mortos para que fiquem livres de seus pecados. É sinal de que estão no lugar de onde é possível sair. Logo, não é o inferno nem o céu, de onde não se sai, sendo ambos eternos, e tal lugar é o purgatório. Pouco importa que o nome de purgatório não figure na Bíblia, basta estar indicado. Então, gente, a gente vê que eu já vi alguns protestantes, pouquíssimos, na verdade, que confundem e acham que o inferno terá fim. Mas, na verdade, não, o inferno é eterno, né? O inferno é eterno, o céu é eterno. Nós temos que meditar sobre os novíssimos do homem, que é o céu, o purgatório e o inferno. Quem é julgado e vai para o inferno, de lá nunca mais sai. Quem vai para o purgatório, um dia sairá. Por isso que tem essa importância da gente poder ajudar as almas do purgatório. Porque se depois, quando nós morrermos, a gente for para o purgatório, para a gente poder receber as intenções que as pessoas rezam por nós também, né? O sufrágio. E o céu, quem vai para o céu já vai passar a eternidade de lá, não vai sair, né? Mais uma passagem bíblica que confirma o purgatório, a existência do purgatório, e agora no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Quando ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo.
Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno, ou com palha, obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, aqui também tem a importância de a gente entender que as penas do purgatório também são fogo, né? Há quem diga que tem os níveis, a gente já viu em alguns vídeos atrás, que tem os níveis do purgatório, e tem um nível que é fogo intenso, né? E como se fosse do inferno, só que a pessoa que está no purgatório, ela vai subir os níveis até terminar de pagar as suas penas para ir para o céu. O Frei Damião explica essa passagem de Coríntios. O fogo de que fala aqui o apóstolo não pode ser o que há de abrasar o mundo antes do último juízo, porque esse fogo não provará as obras de quem quer que seja, e agirá indiferentemente sobre os bons e os maus. Mais uma passagem bíblica do Novo Testamento importantíssima que nos mostra a existência do purgatório. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século e nem no vindouro. Quer dizer que não tem nem purgatório para a pessoa que peca contra o Espírito Santo, né? A perdição eterna mesmo. São Gregório Magno diz, com esta sentença, se dá a entender que algumas culpas podem ser perdoadas neste mundo e algumas no outro, pois o que se nega em relação a algumas, deve-se compreender que se afirma em relação a outros. Deve-se crer que isto se refere a pecados leves e de menor importância, que são os pecados veniais, né? Porque nós sabemos que quem morre com pecado mortal, né, não tem a salvação. Mais uma passagem de Mateus que comprova a existência do purgatório. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, ali não sairás, até teres pagado o último centavo. Frei Damião questiona. Qual é esta prisão de onde uma alma só poderá sair depois de ter pago o último centavo? O céu não é, pois o céu não é uma prisão. O inferno também não é, pois ninguém sai do inferno. Não é uma prisão terrena, pois, como advogado, protetores e amigos, retira-se da cadeia até mesmo um criminoso, ou pelo menos se lhe pode diminuir a pena. Qual será então? É o purgatório, ou lugar de expiação, onde a alma expia suas faltas, purifica-se das suas derradeiras manchas antes de entrar no céu. Agora a prova da existência do purgatório no Catecismo de São Pio X. Podemos sufragar as almas dos fiéis defuntos com orações, com esmolas e com todas as outras boas obras, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. De acordo com a tradição dos primeiros cristãos também, né, o patriarca Jacó disse, meus filhos, enterrem-me na caverna de Mambré, que fica na terra de Canaã, e os netos de Isaque choraram a perda do pai por 30 dias. Com a morte do sumo sacerdote, Arão e de seu irmão Moisés, o povo renovou o luto por 30 dias. Nos primeiros séculos, percebemos pelas palavras e tradições, como desde os primeiros tempos do cristianismo, que existiam a crença no purgatório e o costume de oferecer orações pelas almas dos falecidos. Isso atravessou séculos até chegar nos dias de hoje, né? Frei Damião nos explica.
Temos catacumbas que remontam aos primeiros séculos, onde se lê ainda hoje nos túmulos dos mortos estas ou outras semelhantes inscrições. Deus refrigere o teu espírito, Vitória, descansa em paz o teu espírito. Casemiro, conceda-te Cristo a luz eterna. Todos estes testemunhos mostram que desde a idade dos apóstolos, os cristãos sempre costumavam rezar pelos mortos e por isso mesmo mostram também que os cristãos sempre acreditaram na existência do purgatório, visto que os eleitos não têm necessidade alguma das nossas orações e réprobos, e aos réprobos não podem ser úteis. Também há provas concretas, da existência do purgatório. Se você for no Google e pesquisar o Museu das Almas do Purgatório, tem várias fotos que provam a existência do purgatório. Pessoal, agora é a parte mais intensa, assim, grave, que a gente tem que levar em consideração, porque a maioria não se salva, São Leonardo de Porto Maurício também falava. Olha aqui que grave. São Vicente Ferrer conta uma história pela qual é possível perceber como o número de pessoas salvas é pequena. Ele diz que um subdiácono de Lyon renunciou à sua dignidade e retirou-se para o deserto para fazer penitência. Ele morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo. Depois, esse subdiácono apareceu ao seu bispo e lhe disse: Sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre este número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora, 3 entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. Ou seja, de 33.000 pessoas que morreram, 32.995 foram condenadas ao inferno, por terem cometido pecados mortais e não terem se arrependido. São Leonardo de Porto Maurício conta: existe o relato de um franciscano, célebre pela doutrina e santidade, que viu uma mulher morrendo. Depois, essa mulher voltou à vida e disse: Quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo. De todas as partes do mundo, sobre este número, 3 foram salvas, passando pelo purgatório, e todo o resto foi condenado. São Leonardo de Porto Maurício conclui: abismo dos julgamentos de Deus. De 33.000, somente 5 se salvaram. De 60.000, não tiveram senão 3 que foram ao céu. E, na verdade, essas 3 foram para o purgatório, Então, se naquela época já foram essa quantidade de pessoas que foram condenadas ao inferno, imagine com a vida que nós temos hoje em dia. Que a gente peca pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar. E a gente pensa que o purgatório também é só um local espiritual. Mas aqui São Roberto Bellarmino explica que os teólogos são quase unânimes ensinando que o purgatório, pelo menos o lugar da expiação ordinário, está situado no interior da terra e que as almas do purgatório e os réprobos estão no mesmo espaço subterrâneo, no profundo abismo que a Escritura chama de inferno. Então, a gente pode perceber também que o núcleo da Terra é muito quente, Ninguém tem condições de chegar lá. Então, não está sem nexo isso que o São Roberto Bellarmino disse. Mas, e agora, o que a gente pode fazer para evitar de ir para o inferno e, às vezes, até para evitar de ir para o purgatório, Rezar pela conversão e santificação do clero é um gesto grandioso, pois com sacerdotes firmes em sua nobre missão, eles conseguirão ajudar e salvar muitas almas. O próprio Jesus pediu para a Beata Conchita a comunhão do domingo pelos sacerdotes. Também a gente pode mandar celebrar a missa, Participar, tá sempre confessando com frequência. Fazer a oração do Santo Rosário diariamente, a Via Sacra, ter uma vida de oração intensa, E nos agarrarmos em Deus.
porque para que ele tenha misericórdia da gente e nos dê a verdadeira conversão. Uma alma do purgatório deu 3 grandes ensinamentos para Maria Sima. Maria Sima era uma senhora muito piedosa, em que Deus deu a graça das almas do purgatório aparecerem para ela sufragar as almas do purgatório e poder passar adiante, né? Para a gente ter conhecimento de como que a gente pode ajudar também. O primeiro, não adianta se lamentar pelos maus tempos. É preciso dizer aos pais que eles são os principais responsáveis. Os pais não podem satisfazer todos os desejos dos filhos para que fiquem contentes e não gritem. Assim cresce o orgulho no coração das crianças, e desde criança que já começa tudo, né? E a humildade é o que nos leva para o céu. Esse aqui é um complemento meu. O segundo lugar. Os pais não ensinam religião, dizendo que este é o dever dos catequistas. Onde o ensinamento da religião não começa desde a mais tenra infância, a religião não perdura. Então, gente, aqui essa questão a gente passa por essa experiência também. Meu esposo e eu, nós somos catequistas, e às vezes a gente vai ensinar tudo de acordo com a doutrina da igreja, com a Bíblia, o magistério, e aí ou os catequizandos se revoltam contra a gente, ou os pais também, sabe? Às vezes ameaça até processo. Então é uma questão muito difícil, a gente vê a decadência que o mundo tá. Terceiro, é preciso ensinar a criança a renunciar, porque se a criança não aprende a renunciar, mais tarde ela vai se tornar descontente, egoísta, sem amor e um tirano. Tanto é que a gente pode ver que em relação às famílias mais ricas, né, quando não tem esse controle, a tendência dos filhos, quando crescem, como tem tudo o que quer, eles não têm uma expectativa de vida e acabam cometendo até suicídio, né? Então é muito importante impor esse limite, educar na fé, ensinar sobre as coisas de Deus desde pequenininhos. Os pais que devem ser os primeiros catequistas dos filhos, né? E principalmente não só com palavras, mas com exemplos, porque palavras convencem, mas os testemunhos arrastam, né? Não adianta a pessoa querer ensinar uma coisa e viver outra. Isso aí já é hipocrisia, ou pelo menos a pessoa dizer uma coisa e não tentar viver aquilo, né? Conforme Santo Afonso Maria de Ligório, por tudo o que fazem, os pais devem prestar contas a Deus. Atenção, pais e mães! Confessem todos os pecados que cometeram a este respeito antes que chegue o dia que vocês serão julgados. Aquele que criou seus filhos de um modo errado será severamente punido, e que aquele que os educou nos hábitos da virtude receberá uma grande recompensa. Então, é uma vocação muito intensa, né? Ser pai e mãe. É um dom muito grande. A gente tem que pedir a Deus o discernimento e a capacidade para educar os filhos na fé. Porque senão, todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Se a gente obedecesse tudo que está escrito aqui, seria muito mais fácil. Santo Afonso diz: um pai deve proibir seus filhos de sair à noite ou de ir a uma casa em que sua virtude possa ser exposta ao perigo ou de manter más companhias. Um pai não deve apenas remover o mal que os influencia, mas também deve indagar sobre a conduta de seus filhos e buscar informações da família e de pessoas de fora sobre os lugares que seus filhos frequentam quando saem de casa, a respeito de suas ocupações e amigos. Minha tia sempre dizia que a gente tem que estar num grupo de amigos em que a gente seja o pior, né? No sentido, assim, de pessoas que estão na graça de Deus, que vão nos ajudar a evoluir espiritualmente. Santo Afonso Maria de Ligório também ensina como correção a tirar as coisas que os filhos gostam, restringir, limitar o acesso e o uso de objetos que causam prazer aos filhos. Caso não funcione, é necessária a correção física, mas não brutalidade nem violência. Já diz os Provérbios 13, 24, quem poupa a vara, odeia os filhos. Quem o ama, castiga na hora que precisa. Essa correção não deve partir da ira,
do ódio e da raiva, mas do amor do pai que precisa usar o castigo pensando no bem maior dos filhos. Então quer dizer que os pais que não educam os filhos, né, que fica com dozinha, entre aspas, de tirar alguma coisa, né, na verdade não amam os filhos, porque a gente só ama as pessoas que a gente quer que tenham as almas salvas. Aqui também relata a questão de algumas faltas nossas, porque às vezes em algum velório ou quando a gente perde pessoas queridas, a gente só pensa em chorar, né? Lógico, a gente tem que chorar, tem um tempo de luta e tal, mas as nossas lágrimas não vão valer de nada para ajudar a pessoa. As nossas orações, sim, elas estão precisando de sufrágio, de orações, né? A importância da caridade, que a própria Sagrada Escritura fala, né? Que a caridade apaga a multidão de pecados, né? E não uma. Então é muito importante. Lógico que a gente tem que estar em estado de graça, né? A gente tem que estar sempre com a confissão em dia e evitando pecar mortalmente. São Francisco de Sales aqui, ele vai provar que quando a gente reza em sufrágio pelas almas do purgatório, a gente está cumprindo todos os atos de misericórdia corporais e espirituais, que é uma caridade imensa. No socorro às almas do purgatório se tem todas as obras de caridade. Visitar os enfermos não é obter por nossas orações o alívio das pobres almas que sofrem no purgatório? Não é dar de beber aos que têm sede tão grande da visão de Deus, dar o orvalho de nossa oração às que estão entre as chamas? Não é dar de comer aos que têm fome, ajudá-las pelos meios que a fé nos oferece? Não é verdadeiramente libertar os prisioneiros? Não é vestir os nus ao lhes dar uma veste de luz e de glória? Não é dar hospitalidade, dar entrada na celeste Jerusalém e fazer as almas amigas de Deus, dos anjos e dos santos, fazendo-as moradoras da eterna Sião? Ora, se nosso Senhor declara que no dia do juízo há de dar o céu e uma grande recompensa às obras de caridade, não há de recompensar generosamente estas obras de caridade feitas às benditas almas? Tem muito mérito o sufrágio, o socorro às benditas almas do purgatório. Agora eu vou relatar aqui os pecados veniais que são mais punidos no purgatório. Pecados que são duramente punidos no purgatório: maledicência, calúnia, rancor, querelas provocadas pela cupidez e inveja. O exemplo de uma história. Von der Leyen perguntou: por que sofres no purgatório já faz tanto tempo? Fizeste muito pecado por tua fala? A alma respondeu: fazia, não me arrependia e não me confessava. Em outra situação, a princesa Eugênia perguntou a uma alma do purgatório, né? Reinaldo, por que não encontras paz? E a alma do Reinaldo respondeu: enganei gente. Por que abristes a gaveta? Por causa do dinheiro. Como posso ajudar-te? Furtei, manda rezar uma missa. Gente, é importantíssimo a gente mandar celebrar a missa pelas almas do purgatório e pelos falecidos. Mais um exemplo. Eugênia von der Leyen perguntou para mais uma alma do purgatório que lhe apareceu: por que tens de sofrer? A alma do purgatório respondeu: praguejava. Continuando, a lista de pecados veniais comuns que serão reparados no purgatório, temos também mentira, murmuração e tibieza. Murmuração é o que a gente tende a mais fazer, né? Segundo Monsenhor Ascânio Brandão, a tibieza é uma doença espiritual e das mais graves e perigosas. Para a tibieza essencial são necessárias 3 condições. Primeira, o pecado venial plenamente voluntário. Segundo, o hábito do pecado venial voluntário. E terceiro, a paz com este hábito e a ausência de esforços para se corrigir. Sobre a tibieza, Padre Beltramini completa: distrações voluntárias na oração, tédio nos exercícios de piedade, queixas, murmurações, frouxidão no cumprimento de seus deveres, gulodices e impaciências. É importantíssimo, extremamente necessário vencer a tibieza.
Monsenhor Ascânio Brandão ensina os principais remédios para vencer a tibieza. Descobrir a tibieza, fazer o que foi omitido e fazê-lo bem, fazer tudo com método e com pureza de intenção, meditando cotidianamente de forma bem feita, uma penitência depois de cada falta, a mortificação, confissões e comunhões bem preparadas, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o Rosário de Nossa Senhora. Agora, para finalizar nosso vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou relatar aqui sobre as formas de penitência pelos nossos pecados passados. Para evitar o purgatório, é preciso que a alma não possua as sujeiras do pecado, não esteja manchada, por isso a alma deve evitar a todo custo cada mínimo pecado. Além disso, é preciso que a alma se limpe dos pecados que já foram cometidos de suas penas. São João Maria Vianney relata: veja o que aconteceu com Adão, porque ele se arrependeu logo depois de ter cometido o pecado original. Deus garantiu a ele que o havia perdoado, mas ainda assim ele o condenou a passar 9 séculos sobre esta terra fazendo penitência. Penitências que ultrapassam qualquer coisa que possamos imaginar. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos, abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 e 19. Continua São João Maria Vianney. Veja novamente Davi. Ordenou, contrariando a vontade de Deus, que se fizesse recenseamento de Israel. Atingido pelo remorso de consciência, ele reconheceu o seu pecado, atirou-se ao chão suplicando ao Senhor que o perdoasse. Consequentemente, Deus, tocado pelo seu arrependimento, o perdoou. Mas apesar disso, ele enviou Gade para dizer a Davi que ele teria que escolher entre 3 tipos de punições que ele havia preparado para Davi reparar pelo seu pecado, a peste, a fome ou a guerra. Davi então respondeu: caia eu nas mãos do Senhor, porque imensa é a sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos do homem. Então, como pagarmos nossas dívidas na terra? Neste ponto será destacado como meio para pagar as nossas dívidas a penitência, as indulgências e a esmola. Mas em que consiste a penitência? Ensina Padre Sullivan. A penitência é aceitarmos generosamente os sofrimentos que a vida nos ocasiona, como nos pediu Nossa Senhora em Fátima. Com Padre Pio, vemos como evitar um purgatório doloroso. Ele diz: aceitando tudo o que vem das mãos de Deus, oferecendo tudo a Ele com amor e ação de graças, permitindo assim que partamos de nosso leito de morte para o paraíso. E também há a questão das indulgências, né? Santo Afonso Maria de Ligório garante que para atingir a santidade basta lucrar o maior número de indulgências. Padre Vicente Vitola diz: as indulgências nos alcançam ainda a isenção de muitos trabalhos, sofrimentos que nosso Senhor nos manda frequentemente como justo castigo de nossos pecados. Prevenimos o braço vingador de Deus, abreviando as penas do purgatório. Quão poderosos nos tornarmos assim diante de Deus. As indulgências nos garantem a santidade. É muito importante. Tem muitas orações com indulgências, tem orações e situações que nos dão indulgência parcial, que é em partes, né? É um período de tempo que a gente passa menos no purgatório. E também há a questão da indulgência plenária, que é não precisar passar pelo purgatório, ou então ajudar uma alma do purgatório a sair de lá de imediato. Bom, pessoal, vou terminar por aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Todos esses trechos foram tirados novamente do livro A Verdade sobre o Purgatório, que foi escrito
pelo Ricardo Pinho. É um compilado, na verdade, né? Tem umas partes que ele escreveu, outras ele pegou de outros livros que falam sobre o purgatório, para ficar bem completo o livro. E esse livro foi lançado pela editora Imaculada. Eu vou deixar no link a seguir aí, caso alguém queira adquirir e aprofundar mais nos estudos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.